A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje vamos ler o capítulo 10, da página 197 a 212. O grande dever da religião em família, por George Whitefield. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essas palavras contêm a santa resolução do piedoso Josué. No versículo imediatamente anterior ao texto, tendo recontado aos israelitas, em um discurso comovente e afetuoso, as grandes coisas que Deus havia feito por eles. Esse grande líder faz uma adequada inferência a partir do que havia falado. Josué lhes informa, nos termos mais insistentes, que, havendo Deus sido tão excessivamente gracioso com eles, o povo não poderia fazer menos do que, por gratidão, por tão incomuns favores e misericórdias, dedicar-se, bem como suas famílias, ao seu serviço. Abre aspas. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Fecha aspas. E pelo mesmo envolvente motivo, o profeta Samuel, mais adiante, compele o povo à obediência aos mandamentos de Deus. Abre aspas. Tão somente, pois temei ao Senhor e servi-lo fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Fecha aspas. 1 Samuel 12:24. Então, para que eles não pudessem ter a desculpa, como muitos podem estar inclinados a fazer, de que Josué lhes dava um mau exemplo, ou pensar que ele estivesse colocando um fardo pesado sobre o povo enquanto ele próprio não o tocava com um único dedo, ele lhes diz no texto que, independentemente de como eles considerassem a doutrina que ele havia pregado, ele mesmo, Josué, como todos os ministros devem fazer, estava decidido a cumpri-la e praticá-la. Abre aspas. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fecha aspas. Essa é uma resolução digna de Josué e não menos apropriada, não menos necessária, a todo verdadeiro filho de Josué, a quem é confiado o cuidado e o governo de uma família em nossos dias. E se alguma vez foi oportuno aos ministros pregar, ou as pessoas colocarem em prática a religião da família, esse tempo é a presente era, por ser muito temível que, dentre as muitas famílias que se dizem cristãs, haja poucas pessoas que servem a Deus como deveria em seus respectivos contextos. É verdade, visitem nossas igrejas e talvez vocês vejam algo semelhante à piedade ainda subsistindo entre nós, porém, até mesmo isso dificilmente será encontrado na privacidade dos lares. Desse modo, se os anjos benditos viessem, como na era patriarcal, e observassem a nossa economia espiritual, em casa não seriam eles tentados a dizer, como Abraão a Abimeleque, abre aspas, certamente não há temor de Deus neste lugar, fecha aspas, Gênesis 20:11. É difícil determinar de maneira essa negligência geral da religião da família. Começou a se espalhar pelo mundo cristão. Vou repetir, irmãs. É difícil determinar de que maneira essa negligência geral da religião da família começou a se espalhar pelo mundo cristão. Quanto aos cristãos do primeiro século, tenho certeza de que não eram assim. Não, eles não haviam aprendido erroneamente sobre Cristo, de maneira a imaginar que a religião deveria ser confinada apenas às suas reuniões para culto público. Ao contrário, comportavam-se com tanta piedade e exemplar santidade em suas famílias que o apóstolo Paulo frequentemente compara a casa deles a uma igreja. Abre aspas, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Fecha aspas. Acredito que nós devemos nos desesperar sempre que virmos um espírito de piedade dos primeiros cristãos revivido no mundo, até estarmos tão felizes quanto ao ouvirmos um avivamento da religião familiar da igreja primitiva, e as pessoas unanimamente decidindo, como o bom e velho Josué nas palavras do texto, abre aspas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, fecha aspas. A partir dessas palavras, pedirei licença para insistir nessas três coisas. Número 1.
Primeiro, que é dever de todo chefe de família cuidar de quem não somente ele mesmo, mas também os que foram entregues ao seu encargo. Abram aspas. Sirvam ao Senhor. Fecha aspas. Número 2. Em segundo, procurarei mostrar de que maneira um chefe de família e sua casa devem servir ao Senhor. Número 3. E em terceiro, apresentarei alguns motivos para incitar todos os chefes com suas respectivas famílias a servirem ao Senhor da maneira que será recomendada. Número 1. Primeiro, mostrarei que é dever de todo chefe da família cuidar de que não somente ele mesmo, mas também os que foram entregues ao seu cargo sirvam ao Senhor. Isso aparecerá se levarmos em conta que todo chefe de família deve considerar-se obrigado a atuar em 3 competências: como profeta, para instruir os seus membros, como sacerdote, para orar por e com eles, e como rei, para governá-los e orientá-los e prover-lhes. É de fato verdade que, no último desses ofícios, o de rei, os chefes de família não são tão frequentemente deficientes. Pelo contrário, nisso, eles são geralmente muito solícitos. Contudo, quanto aos 2 primeiros, o seu ofício sacerdotal e profético, assim como o galho, eles não se importam. Porém, por mais indiferentes que alguns chefes possam ser a respeito disso, eles podem estar certos de que Deus exigirá o devido cumprimento dessas responsabilidades colocadas em suas mãos. Porque, como o apóstolo argumenta, abre aspas, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, fecha aspas, nas coisas temporais, abre aspas, tem negado a fé e é pior do que o descrente, fecha aspas. A que maior grau de apostasia deve ter chegado quem não pensa em prover o bem-estar espiritual de sua família. Porém, além disso, as pessoas são geralmente muito liberais em suas invectivas contra os sacerdotes e pensam culpar justamente a conduta do ministro, que não dá atenção e não vigia o rebanho, do qual o Espírito Santo tornou supervisor. No entanto, todo chefe de família que não se importa com as almas entregue ao seu encargo não está em menor grau sujeito à mesma censura? Afinal, toda casa é, por assim dizer, uma pequena paróquia, e todo chefe de família, como foi observado anteriormente, é um sacerdote. Toda família é um rebanho, e se algum deles perecer por negligência do chefe, Deus cobrará deste o sangue daquele. Se o ministro negligenciasse ensinar o seu povo publicamente e de casa em casa, e se desculpasse dizendo ter o suficiente para fazer por sua própria salvação, com temor e tremor, sem se preocupar com a dos outros, você não estaria inclinado a pensar que tal ministro era como juiz iníquo? Abre aspas, que não temia a Deus nem respeitava homem algum? Fecha aspas. E ainda assim, por mais odioso que seja tal reputação, não é pior do que a merecida pelo chefe de família que se considera obrigado somente a considerar a sua própria alma, sem prestar qualquer atenção às demais almas de sua casa, pois, conforme sugerido anteriormente, toda a casa é, por assim dizer, uma paróquia, e todo senhor está envolvido em assegurar, tanto quanto lhe cabe, a prosperidade espiritual de todos os que estão sob a sua guarda, assim como qualquer ministro é obrigado a cuidar do bem espiritual de todos os indivíduos que estão sob o seu encargo. Não sei dizer quais precedentes os homens que negligenciam seu dever, neste particular, podem alegar para tal omissão. Sem dúvida, não o exemplo do santo Jó, que estava muito longe de imaginar que, como chefe de família, nada tinha a ver com a alma de alguém a não ser a sua própria. As Escrituras nos dizem, abre aspas, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o Jó fazia continuamente. Fecha aspas. Ele também não pode alegar a prática do bom e velho Josué, que no texto encontramos tão preocupado com o bem-estar de sua casa quanto o seu próprio. Nem finalmente o de Cornélio, que temia a Deus, não apenas ele mesmo, mas de toda a sua casa. Se os cristãos tivessem o mesmo espírito de Jó, de Josué e do centurião gentil, agiriam como Jó, Josué e Cornélio. Porém, ai de mim! Se for assim, e todos os chefes de família devam não apenas servir eles mesmos ao Senhor, mas igualmente cuidar de que suas respectivas famílias também o façam, o que acontecerá aos que não apenas negligenciam o seu próprio servir a Deus, mas também ridicularizam e zombam de qualquer membro de sua família que o faça? Aqueles que não se contentam com não entrar no reino dos céus, mas também impedem a entrada de quem está disposto a entrar, são, de certo, ajudantes do diabo.
Certamente a condenação deles não adormece, porque embora Deus, em sua boa providência, possa permitir que tais pedras de tropeço sejam colocadas no caminho de seus filhos, e que os maiores inimigos deles sejam membros da sua própria família, para provar a sua sinceridade e aprimorar a sua fé, não podemos deixar de pronunciar um infortúnio contra esses chefes pelos quais tais ofensas vêm, porque, se dificilmente pode ser salvo quem apenas cuida de sua própria alma, onde aparecerão tais chefes de família profanos e perversos? Porém, esperando que haja poucos dessa infeliz estirpe, prossigamos agora para a segunda questão proposta. Número 2. Mostrar de que maneira um chefe de família e sua casa devem servir ao Senhor. Letra A. E a primeira coisa que mencionarei é ler a palavra de Deus. Esse é um dever que cabe a todo indivíduo. Abre aspas. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Fecha aspas. É um preceito dado pelo nosso bendito Senhor a todos, indiferentemente. No entanto, todo chefe de família deve pensar que, de maneira peculiar, isso foi dito a si mesmo porque, como já foi provado, ele tem o dever de se considerar um profeta e, portanto, compativelmente com tal função, sentir-se obrigado a instruir quem está sob a sua responsabilidade no conhecimento da palavra de Deus. Vemos que essa é a ordem dada por Deus ao seu povo escolhido, Israel, pois assim fala o seu representante Moisés, entre aspas, estas palavras, isto é, as palavras das Escrituras, abre aspas, que hoje te ordeno, estão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Deuteronômio 6, 7, isto é, conforme geralmente explicado, servos e filhos, abre aspas, e delas falarás assentado em tua casa, fecha aspas. Disso podemos inferir que o único motivo pelo qual tanto negligenciam ler as palavras das Escrituras diligentemente aos seus filhos é porque eles não habitam em seu coração, porque se ali estivessem, a sua boca falaria da abundância do seu coração. Além disso, servos e filhos são, em geral, muito ineptos e meros principiantes nas leis de Deus. Como saberão se ninguém lhes ensinar? E o que é mais adequado para ensinar-lhes do que os vivos oráculos de Deus? Abre aspas, que podem torná-los sábios para a salvação? Fecha aspas. E quem é mais adequado para instruí-los por esses oráculos vivos, senão pais e mestres que, como mais de uma vez se observou, estão envolvidos com alimentá-los diariamente tanto com o pão espiritual quanto o pão material? Porém, se for assim, em que estado miserável estão os infelizes chefes de família que estão tão longe de alimentar os que estão em seus cuidados com o sincero leite da palavra, para que possam crer, que nem pesquisam as Escrituras, nem têm o cuidado de explicá-la aos outros? Assim, famílias que se esforçam tanto para conhecê-las, precisam de fato contentar-se com fazer a vontade do seu Senhor. Não se imaginaria que elas teriam se convertido à Igreja de Roma, que pensasse que a ignorância é a mãe da devoção, e que os que leem a Bíblia deveriam ser condenados como hereges? Contudo, quão poucas famílias há entre nós que não agem dessa maneira indecorosa. Devo elogiá-las quanto a isso? Eu não as elogio, irmãos. Isso não deveria ser assim. Letra B. Passemos agora ao segundo recurso com o qual todo chefe de família em sua casa deve servir ao Senhor: oração familiar. Esse é um dever, embora tão negligenciado, mas tão absolutamente necessário quanto o primeiro. A leitura é um bom preparativo para a oração, porque a oração é um excelente meio de tornar a leitura eficaz. E o motivo pelo qual todo chefe de família deve unir esses dois exercícios, é claro, porque um chefe de família não pode cumprir o seu ofício sacerdotal, do qual ele está, até certo ponto, investido, conforme observamos anteriormente, sem cumprir esse dever da oração familiar. Quando é feita a menção de Caim e Abel oferecem sacrifícios, vê uma observação de que eles os trouxeram. Porém, a quem eles os trouxeram? Ora, com toda a probabilidade, ao seu pai Adão, que como sacerdote da família deveria oferecer sacrifícios em nome deles. E assim deveria todo filho espiritual do segundo Adão, a quem é confiado o cuidado de uma casa, oferecer sacrifícios espirituais de súplicas e ações de graças aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, na presença e em nome de todos os que servem ou comem à sua mesa. Lemos que assim se comportava o nosso bendito Senhor quando tabernaculou entre nós, pois frequentemente é relatado que ele orou com seus 12 discípulos que compunham à época a sua pequena família.
e Jesus mesmo prometeu uma bênção especial para súplicas conjuntas. Abre aspas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Fecha aspas. E novamente, abre aspas. Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-ás concedida. Fecha aspas. Acrescente a isso que somos ordenados pelo apóstolo A. Abre aspas. Com toda oração e súplica, orar em todo tempo. Fecha aspas. O que sem dúvida inclui a oração familiar. E o servo Josué estabelecer a boa resolução presente no texto de que ele e sua família serviriam ao Senhor, certamente resolveu orar com sua família, o que é um dos melhores testemunhos que eles poderiam dar de servir a Deus. Além disso, não há famílias que não tenham algumas bênçãos comuns, das quais todos foram participantes para dar graças, algumas cruzes e aflições comuns sobre as quais devem orar, alguns pecados comuns que todos eles devam lamentar e chorar, mas é difícil conceber como isso pode ser feito sem se reunir em um ato comum de humilhação, súplica e ação de graças. A partir de todas as considerações feitas, fica evidente que a oração familiar é um dever grande e necessário, e consequentemente os chefes de família que a negligenciam são, sem dúvidas, indesculpáveis. E deve-se temer muito que, se vivem sem oração familiar, vivem sem Deus no mundo. Contudo, por ser esse um caráter tão odioso, é de se temer que Deus tenha enviado um anjo para nos destruir, como o Senhor fez para destruir os primogênitos egípcios, e ainda lhe dar um encargo de não poupar casa alguma em que não visse o sangue na verga, espargido na ombreira da porta, para que nenhuma família escapasse, senão as que clamavam por ele na oração da manhã e da tarde. Poucos permaneceriam intocados por sua espada vingadora. Devo chamar essas famílias de cristãs ou de pagãs? Sem dúvida, elas não merecem o nome de cristãs, e os pagãos se levantarão em julgamento contra tais famílias profanas desta geração, porque sempre tiveram seus deuses caseiros, a quem adoravam e cujo auxílio invocavam frequentemente. E com certeza essas famílias que precisam ser mandadas à escola para pagãos chegaram a uma situação lamentável. Porém, não será o Senhor vingado em casas tão profanas quanto essas? Não derramará ele a sua ira sobre os que não invocam o seu nome? Letra C. Porém, é tempo de me apressar para o terceiro e último meio que recomendarei, pelo qual todo chefe deve com sua família servir ao Senhor, catequizando e instruindo seus filhos e servos, e educando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse, assim como os 2 anteriores, é um dever que cabe a todo chefe de família e provém do famoso louvor ou elogio de Deus acerca de Abraão. Abre aspas. Eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Fecha aspas. E de fato, quase nada nos é mais frequentemente imposto nas Sagradas Escrituras do que esse dever de catequizar. Assim diz Deus em uma passagem anteriormente citada, abre aspas, tu as inculcarás a teus filhos, fecha aspas. E no Novo Testamento, os pais são ordenados a criarem seus filhos, abre aspas, na disciplina e na admoestação do Senhor, fecha aspas. O salmista nos diz que uma grande finalidade de Deus haver feito grandes maravilhas por seu povo foi, abre aspas, com a intenção de que, quando crescessem, mostrassem o mesmo a seus filhos ou servos. Fecha aspas. Em Deuteronômio 6, 20 e versículos seguintes, Deus ordena estritamente ao seu povo que instrua os seus filhos na verdadeira natureza do culto cerimonial quando eles perguntassem sobre isso, como ele supôs que fariam no futuro. E se os servos e filhos deviam ser instruídos acerca da natureza dos ritos judaicos, muito mais deveriam agora ser iniciados e fundamentados nas doutrinas e nos primeiros princípios do Evangelho de Cristo. Não somente por ele ter uma revelação que trouxe a vida e a imortalidade a uma luz mais plena e clara, mas também porque muitos sedutores vagam pelo mundo que fazem o máximo esforço para destruir não somente a superestrutura, mas também para enfraquecer o próprio alicerce da nossa santíssima religião. A geração atual faria então a sua posteridade ser formada por verdadeiros adoradores e honradores de Deus?
Mestres e pais precisam seguir o bom conselho de Salomão, treinando e catequizando as suas respectivas famílias no caminho em que se devem andar. Só conheço uma objeção que poderá com alguma razão ser feita contra o que foi falado, que um procedimento como esse tomará muito tempo e durante longo tempo afastará as famílias de seus negócios mundanos. Porém, deve-se perguntar se as pessoas que iniciam tal objeção não têm o mesmo espírito hipócrita do traidor Judas, que se indignou contra a devota Maria por ser tão pródiga de seu unguento ao ungir o nosso bendito Senhor e perguntou por que o unguento não poderia ser vendido a 300 denários e dado aos pobres. Deus nos deu muito tempo para trabalharmos para nós mesmos. Não devemos permitir que alguma pequena quantidade dele seja dedicada de manhã e à noite à sua mais direta adoração e serviço? As pessoas não leram que é Deus que concede aos homens poder para obterem a riqueza e, portanto, que a melhor maneira de prosperar no mundo é assegurar o seu favor? E o nosso próprio bendito Senhor não nos prometeu que, se buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as necessidades exteriores nos serão acrescentadas? Sem dúvida, Abraão era um homem tão ocupado quanto esses opositores possam ser. Contudo, encontrava tempo para comandar sua casa a servir ao Senhor. Mais do que isso, Davi era um rei e, consequentemente, tinha em suas mãos muitos afazeres. Não obstante, professou que andaria em sua casa com um coração perfeito. E para citar apenas mais um exemplo, Josué era certamente uma pessoa muito envolvida com assuntos temporais. Contudo, declarou solenemente perante todo Israel que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Se as pessoas apenas remissem o seu tempo, como fizeram Abraão, Davi ou Josué, não mais se queixariam de que os deveres de família as mantiveram longe demais dos assuntos do mundo. Número 3. Porém, espero que meu terceiro e último tópico geral, no qual eu apresentarei alguns motivos para empolgar todos os chefes com suas respectivas famílias a servir ao Senhor das maneiras antes recomendadas, ajude, em vez de 1000 argumentos, a provar a fraqueza e a loucura de qualquer objeção desse tipo. Letra A. E o primeiro motivo que mencionarei é o dever de gratidão que vocês, chefes de família, devem a Deus. Todos precisam confessar que a sua porção está lançada em solo justo. A providência lhes deu uma boa herança, acima de muito dos seus semelhantes. Portanto, por um princípio de gratidão, vocês devem se empenhar ao máximo para que todas as pessoas de suas respectivas famílias invoquem a Deus enquanto viverem. Para não mencionar que a autoridade com que Deus investiu em vocês, como pais e chefes de família, e um talento entregue à sua confiança, o qual vocês são obrigados a multiplicar para a honra do seu Senhor. Em outras coisas, vemos que os chefes de famílias e pais são capazes de exercer facilmente o senhorio sobre seus filhos e servos, e com frequência basta dizer entre aspas, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e a um terceiro, faça isso, e ele o faz. E esse poder deve ser tão somente empregado em seus próprios assuntos e nunca exercido nas coisas de Deus? Oh, céus, fiquem abismados com isso. Não foi assim que o fiel Abraão fez. Deus diz que sabia que Abraão comandaria seus servos e filhos a segui-lo. Não foi isso que fez Josué. Ele estava decidido a não apenas ele mesmo andar com Deus, mas também a aumentar a sua autoridade para fazer com que todos à sua volta fizessem isso. Abre aspas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fecha aspas. Letra B. Porém, o segundo é este. Se a gratidão a Deus não mover vocês, penso eu que o amor e a compaixão para com seus filhos deverão movê-lo, com as suas respectivas famílias, a servir ao Senhor. A maioria das pessoas expressa grande afeição por seus filhos, tão grande que muito frequentemente suas próprias vidas estão emaranhadas nas de seus filhos. Abre aspas. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Fecha aspas. Diz Deus por intermédio do seu profeta Isaías. Ele se refere a isso como uma coisa monstruosa e quase inacreditável, mas as palavras seguintes afirmam ser possível. Abre aspas. Ainda que esta viesse a se esquecer. Fecha aspas. É a experiência, e a experiência também nos assegura que é possível. Tanto o pai quanto a mãe podem abandonar seus filhos. Que maior grau de esquecimento os pais podem expressar em relação aos filhos
negligenciar o aperfeiçoamento da sua melhor parte e não os criar no conhecimento e temor de Deus? É verdade, de fato, que os pais raramente se esquecem da provisão para o corpo de seus filhos, embora devamos temer que alguns homens sejam tão ínferos aos animais que perecem que negligenciem até isso. Mas com que frequência eles esquecem, ou melhor, quando se lembram de assegurar a salvação de sua alma imortal? Porém, é essa maneira deles se expressarem seu afeto pelo seu fruto de seus corpos? É esse o melhor testemunho que eles podem dar de seu afeto ao queridinho do seu coração? Dalila teve afeto por Sansão quando o entregou nas mãos dos filisteus? Aqueles rufiões tiveram afeição por Daniel quando o lançaram na cova dos leões? Letra C. Entretanto, em terceiro, se nem a gratidão a Deus, nem o amor e a compaixão para com seus filhos prevalecerem sobre você, ainda assim que um princípio de honestidade e justiça comum os leve a tomarem a santa resolução referida no texto. Esse é um princípio o qual se pensaria que todos os homens agem. Porém, certamente, se alguém pode ser verdadeiramente censurado por sua injustiça, ninguém pode ser mais sujeito a tal censura do que quem se acha ferido se seus servos abandonam seu trabalho físico e ainda assim não cuida da inestimável alma deles. Afinal, é justo os servos gastarem seu tempo e força a serviço de seu senhor e, ao mesmo tempo, o senhor não lhes dar o que é devido e igual por seu serviço? É verdade que alguns homens podem pensar que fizeram o suficiente, dando aos seus servos alimentos e roupas, e dizerem, abre aspas, não negociei com você há 1 ano? Fecha aspas. Porém, se não dão qualquer outra recompensa além dessa, quanto menos o fazem aos seus próprios animais? Porém, não são os servos melhores do que estes? Sem dúvida são. E por mais que os seus senhores possam abandonar suas convicções no presente, descobrirão que chegará um tempo em que saberão que deveriam ter-lhes dado alguns salários espirituais e temporais. E o clamor dos que lavraram o seu campo chegará aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Letra D. Em quarto, se nem a gratidão a Deus, nem a misericórdia quanto aos filhos, nem um princípio de justiça comum pelos servos foram suficientes para equilibrar todas as objeções que aquele prevalente motivo do interesse próprio, inverta os pratos da balança e os envolvas, com as suas respectivas famílias, a servir ao Senhor. Isso tem muito peso para você em outras questões. Seja então aconselhado a deixar que tenha influência devida e total sobre você nisso. Se tiver, e a sua fé for apenas do tamanho de um grão de mostarda, como você poderá evitar crer que promover a religião da família será o melhor meio de prover o seu próprio bem-estar temporal e também eterno? Afinal, abre aspas, a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fecha aspas. Além disso, todos vocês sem dúvida desejam ter servos honestos e filhos piedosos. Eles provarem o contrário seria para vocês uma aflição tão grande quanto foi para Eliseu ter um traiçoeiro, Gease, ou para Davi ser incomodado por um rebelde Absalão. Porém, como se pode esperar que eles aprendam em seu dever se quem foi colocado sobre eles não tiver o cuidado de ensiná-los? Não é igualmente razoável você esperar ceifar onde não havia semeado ou ajuntar onde não havia espalhado? Se de fato o cristianismo deu qualquer provação aos filhos e aos servos para que desconsiderem seus pais e senhores segundo a carne, ou descrevam seu dever para com eles como inconsistente com a sua total obediência a seu Pai e Senhor que está no céu, poderia haver alguma pretensão de negligenciar e instruí-los nos princípios de tal religião. Porém, uma vez que todos os preceitos dessa religião pura e imaculada são santos, justos e bons, e que quanto mais lhes for ensinado o seu dever para com Deus, melhor cumprirão seus deveres para com você, penso que, ao negligenciar o aprimoramento da alma deles, por medo de gastar tempo demais com os deveres religiosos, estará agindo de maneira contrária a seu próprio interesse e também ao seu dever. Letra E. Por último, se nem a gratidão a Deus, o amor aos seus filhos, a justiça comum aos seus servos, nem mesmo o motivo mais predominante do interesse próprio o empolgar, que uma consideração dos terrores do Senhor o convença a pôr em prática a piedosa resolução contida no texto.
Lembre-se, virá talvez muito em breve um tempo em que todos nós seremos obrigados a comparecer diante do tribunal de Cristo, onde precisaremos fazer uma solene e rigorosa prestação de contas de como conversamos com nossas respectivas famílias terrenas. Como você suportará ver seus filhos e servos, que deveriam ser sua alegria e coroa de alegria no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, levando-se como testemunhas repentinas contra você, amaldiçoando o Pai que os gerou, o ventre que os carregou, os seios do qual obtiveram alimento, e o dia que adentraram sua casa? Vocês não pensam que a condenação que os homens deverão suportar por seus próprios pecados será suficiente para não precisarem carregar a culpa adicional de serem acessórios para a condenação também de outros? Considere isso todos vocês que se esquecem de servir ao Senhor com suas respectivas famílias. Abre aspas, para que Deus não vos despedace sem haver quem vos livre? Fecha aspas. É uma afirmação e não uma pergunta, irmãs. Abre aspas, para que Deus não vos despedace sem haver quem vos livre. Fecha aspas. Porém, irmãos, Deus não permita que tal mal aconteça a vocês. Não, pelo contrário, eu espero que vocês tenham sido em alguma medida convencidos pelo que foi dito acerca da grande importância da religião da família. E, portanto, estejam prontos para bradar as palavras imediatamente seguintes ao texto. Abre aspas, longe de nós o abandonarmos ao Senhor. Fecha aspas. E novamente no versículo 21. Abre aspas. Não antes. Nós e as nossas famílias serviremos ao Senhor. Fecha aspas. E para que o seu coração seja sempre assim, permitam-me exortar todos os chefes de família em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a frequentemente refletir sobre o inestimável valor de sua própria alma e o infinito resgate, o próprio precioso sangue de Jesus Cristo que foi pago por ela. Lembre-se, eu lhes suplico que se lembrem de que vocês são criaturas caídas, que por natureza vocês são perdidos e alienados de Deus, e que jamais poderão ser restaurados à sua felicidade primitiva enquanto não nascerem de novo do Espírito Santo e chegarem à sua pureza primitiva, terem a imagem de Deus reimpressa em sua alma e, assim, tornarem-se conhecidos como participantes da herança com os santos na luz. Eu lhes digo, com seriedade e frequência, reflitam sobre tais importantes verdades e ajam como pessoas que nelas creem. E vocês não negligenciarão mais o bem-estar espiritual de sua família do que o seu próprio. Não, o amor de Deus, que então será derramado em seu coração, os obrigará a fazer o máximo para preservá-los, e a profunda consciência da livre graça de Deus em Cristo Jesus, que vocês então terão, em chamar vocês, os instigará a fazerem o seu melhor para salvar os outros, especialmente os de sua própria casa. E embora, após todos os seus piedosos esforços, alguns possam continuar inalterados, vocês terão conforto ao refletir que fizeram o que puderam para tornar religiosa sua família. Poderão, portanto, ter a certeza de assentar-se no reino dos céus com Abraão, Josué, Cornélio e todos os chefes de família piedosos que, em suas várias gerações, brilhavam como muitas luzes em suas respectivas casas na terra. Amém. Terminamos aqui, irmãs, o capítulo 10.